irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu venho trazer um estudo bíblico. Esse estudo bíblico fala de maldição em família. E o ponto principal da maldição em família que eu vou estar falando hoje é sobre abuso sexual. Então, eu vou explicar muitos detalhes acerca do abuso sexual, portas de entrada, quais são as características de uma pessoa que sofreram abuso, quais portas foram abertas, quais são as consequências e o que se fazer, né? Então, hoje você vai estar sabendo mais um pouco sobre abuso sexual como maldição familiar. Mas para isso, eu também preciso explicar para você sobre que há uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual por detrás de todos estes efeitos. Há uma batalha, há uma guerra espiritual por detrás, uma guerra invisível, onde ninguém vê, que provoca todas estas coisas aqui na Terra, na lei natural. Então, para você entender, você tem que precisar compreender qual é o sentimento de Satanás, por que ele faz isso e quais são as características. Você sabe que Satanás, ele tem um ódio profundo pelo ser humano. Ele derrama, ele exala de ódio pelo ser humano. Então, quando ele escolhe uma vítima, quando ele escolhe uma família, quando ele escolhe essa pessoa, isso é independente da idade, do seu currículo espiritual, do seu nível social, do seu financeiro, da sua raça, da sua cor, nada isso interfere para Satanás. Então, quando ele escolhe esta vítima, quando ele escolhe essa pessoa, quando ele escolhe essa família, ele provoca marcas profundas no corpo, na mente, na alma. Então, mas ele faz essas marcas acontecerem, né, nessas áreas que ele só tem um único propósito. O que é que ele quer, pastor? Satanás, ele quer que o ser humano, o ódio que ele quer que o ser humano sofra. Presta atenção. Isso é uma batalha espiritual. Estou te explicando para você entender as coisas que você tem vivido, as coisas que as pessoas que te cercam têm vivido, as famílias têm vivido. Então você precisa primeiro entender a raiz do porquê desta batalha. Essa guerra. Então ele quer que todo ser humano sofra. Porque ele quer atingir a criação de Deus. Ele tem ódio pelo ser humano porque Deus criou o ser humano e o ser humano agora ele tem condição de viver uma vida liberta e de salvação, uma vida de vida eterna. Satanás já foi julgado, ele já é condenado, então ele tem raiva, ele tem ódio do ser humano. Então quanto mais ele provocar marcas, sofrimento pelo ser humano, ele sabe que está atingindo o próprio Deus. Então, quando Satanás ele provoca essas armadilhas para o ser humano e o ser humano cai nelas e não conhece o caminho para a libertação, para a quebra de maldição, para estar ligado com Cristo, estar ligado com Deus, enquanto isso, ele sorri, ele se diverte com o sofrimento do ser humano. É isso que eu vou estar falando hoje. E eu vou bater bastante em cima a respeito de abuso sexual. Bom, quando eu vou falar sobre abuso sexual, eu preciso trazer um conhecimento bíblico a respeito do corpo, né? Como estou falando de abuso sexual, eu preciso falar sobre o corpo, nosso corpo. Então, qual é o conceito bíblico acerca do nosso corpo? Vou falar agora para os solteiros, né? O conceito bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B, que diz assim: porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Isso é para os solteiros. O que é a impureza? A impureza é toda a prática de que nós usamos o corpo como solteiro
para estar atendendo às tentações de Satanás. Então a lascívia, a sensualidade, os toques, né? Então toda a fornicação, o ato sexual, os atos libidinosos. Então tudo isso se chama impureza antes do casamento. Antes do casamento, o seu corpo não pode ser usado dessa forma. O seu corpo é para o Senhor e o Senhor para o seu corpo. Então esse é um conceito bíblico, isso é um princípio bíblico. E Satanás sabe disso, então ele quer que você quebre isso para ele entrar na sua vida. Outra parte, no 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então aqui tem os princípios bíblicos acerca de como o solteiro, como as pessoas que não são casadas, elas devem lidar com seus corpos, com o que ela deve fazer com o seu corpo. Agora vamos para os casados. Essa parte dos casados, eu pego junto os solteiros, agora aplico também para os casados. Só que eu vou citar mais alguns versículos acerca do que o corpo do casado tem que se viver. Preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 a 5. Diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. Para quê? Para vos dedicardes à oração. E novamente se junta para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então aqui já tem instruções, de princípios bíblicos acerca de como os casados têm que viver. Então, o marido, ele não tem domínio sobre o próprio corpo. Se a mulher deseja o corpo do seu marido, o marido tem que ceder. Ele cede para a satisfação da sua esposa e vice-versa. A esposa não tem domínio do seu corpo. Por quê? Porque o corpo agora dela é dele. Para quê? Para satisfazer o seu marido. Então, isso é um princípio bíblico. Aí ele diz, só tem uma questão que você deve se privar. E isso os dois têm que estar em comum acordo. Se um não concordar, não deve abrir isso, porque isso vai trazer uma legalidade. Se os dois se consentirem de se privar para você não ter uma relação sexual por um pequeno período, para se dedicar à oração, ao jejum, tudo bem. Mas assim que terminar, volte-se junto para que Satanás não tente entrar no seu casamento. Então aqui tem instruções bíblicas, aqui tem princípios bíblicos para que você não caia em tentação. Então eu vejo aí casais que às vezes passam meses sem ter uma relação sexual. Pode ter certeza que está sendo tentado, ou ela ou ele, Satanás está entrando porque está tendo quebra de princípio bíblico. Então vamos continuar. Eu agora vou falar sobre o que é abuso sexual. Eu falei para você que eu trouxe princípios bíblicos acerca do corpo, para os solteiros, para os casados. Então, os solteiros, ninguém toque no seu corpo. Você não deve tocar o seu corpo para os solteiros, porque o seu corpo é do Senhor e o Senhor é para o seu corpo. Os casados, uns cônjuges, um do outro, o corpo é um do outro. E fazer tudo aquilo em santidade. Fazer tudo isso como para o Senhor, não de forma impura, não de forma que quebre princípios bíblicos. Mas pastor, o que é abuso sexual? Vou te trazer um conceito sobre abuso sexual. Abuso sexual trata-se de uma situação em que a criança, ou adolescente, ou adulto, é invadido, preste atenção, é invadido em sua sexualidade e usado
para gratificação sexual de um adulto ou de uma criança ou de um adolescente mais velho que esteja se apropriando do seu corpo. Pode incluir abuso sexual, pode incluir carícias, manipulações dos genitais, são os toques genitais, qualquer toque que você dá com sensualidade, com despertamento, você toca o órgão genital de uma criança, você toca o órgão genital de um adolescente, ou eles te tocam, isso já é um abuso sexual. E, por exemplo, a mama, se você toca mamas, que é chamado dos seios, qualquer toque nos seios que não seja permitido antes do casamento é um abuso sexual. Qualquer área do seu corpo, dos órgãos genitais, que traz um espírito de impureza, que não é aconselhável diante da Sagrada Escritura, se torna um abuso sexual. E muitas vezes até exibicionismo, preste atenção nisso. Você tirar sua roupa, criança que tira sua roupa, adolescente que tira sua roupa para uma outra criança ou para um adulto, é um abuso sexual. Por que isso é um abuso sexual? Porque isso é uma violação da sua sexualidade. Então você está expondo a sua sexualidade para outra pessoa, você está expondo o seu corpo para aquela outra pessoa, sendo que no princípio bíblico, em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz que o seu corpo é para o Senhor. O seu corpo só é para alguém, para gratificação sexual de alguém, quando você casa. Fora isso, é um abuso sexual, é uma violação da sexualidade. Vamos lá, exemplos. Eu até botei alguns exemplos aqui para você entender melhor. Por exemplo, brincar com os órgãos genitais da criança. Tem gente que pega e começa a brincar com o órgão genital do menino recém-nascido, ou que ele está crescendo, e começa a fazer, ó, que cheirinho, esse cheirinho é de quem isso, é de quem? Isso você está violando, né, a sexualidade daquela criança. Você está abrindo portas para uma maldição na vida daquela criança. Por quê? Porque você está violando a sexualidade dele. O corpo daquela criança não foi feito para isso. Ela é do Senhor. Então todas as vezes, e pior ainda, que ela inconscientemente, ela está criando na mente dela, que ela for crescendo, ela está criando que aquilo pode levar como um ato de brincadeira. Então ela pode levar essa parte da sexualidade como um ato banal, ato que talvez não leve muito a sério. E isso é um dos princípios que Deus mais segura para que você não quebre esse princípio bíblico. Então, brincar com os órgãos genitais da criança não pode estar se fazendo. Você, mãe, você, pai, você, parentes, e tem neném, recém-nascido, nada de ficar brincando com os órgãos genitais da criança, nada de expor os órgãos genitais dessa criança, deste bebê. Isso viola a sexualidade, isso quebra o princípio bíblico, isso abre portas para Satanás entrar na vida dessa criança. Então não deixem fazer isso, não façam isso. Outra coisa, toques genitais entre as crianças. Entre crianças há um despertamento para que elas venham tocar umas com as outras, e elas são despertadas para tocar, e aqueles toques, que curiosidade, ali é violação da sexualidade, abre portas para o inimigo. Então nada de tocar o genital de ninguém, nem tocar e nem deixar tocar. Você tem que preservar o seu corpo, você só libera o seu corpo, você só tira a sua roupa para mostrar o seu corpo quando você casar, quando você tem o seu cônjuge. Fora isso, é proibido diante de Deus você expor o seu corpo, porque o seu corpo é para o Senhor. Mães que amamentam e percebem que enquanto a criança mama, e ela percebe que a criança está mamando e de repente a criança fica excitada, vê a criança com o órgão genital masculino ereto, e você percebe, poxa, por que ele está aí? Isso é vontade de fazer xixi? Não é, ali está tendo já influência, eu vou explicar daqui a pouco. São cargas hereditárias das maldições passadas através de perversões sexuais de seus pais. Então ele já foi influenciado, e ali com carícia da mama da mãe, ele começa a receber influência de demônio para a excitação. Então você tem que ficar bastante atento, viu, mamãe? Você que amamenta, fica bastante atento sobre isso.
Criança que começa a sofrer abuso sexual, ela não é capaz de discernir o certo e o errado no campo da sexualidade. Então ela, por exemplo, ela está vendo papai ou mamãe, titio e pega nos órgãos dela, ela não tem a compreensão se é certo ou errado, ela termina aceitando aquele ato, ela termina se acostumando com aquele ato e ela vai crescer e vai querer fazer com os outros e vai permitir os outros fazerem com ela. Por quê? Porque ela não entendeu se aquilo era certo ou errado, porque estava fazendo com ela quando estava sendo bebê. Parentes que têm influência na autoridade e respeito sobre a criança, e tentam os toques, a lascívia, né? São molestados, têm atos libidinosos. Então isso tudo vai provocar uma maldição naquela criança. Você vê que tem crianças que elas são molestadas com seus tios, seus avós. Por exemplo, irmãos, tem um exemplo agora que eu me lembrei. Quando você vê um bebê, né, uma criança de 1 ano, mais ou menos, um ano e pouco, e você vê que a criança, quando chega na frente ao avô, frente ao tio ou o pai, e ela começa a querer brincar e querer tirar a fralda e querer ficar nu ou nua para esse parente, é porque essa criança está sendo abusada por essa pessoa. Essa criança está sendo abusada por este adulto. Então, quando você consegue discernir alguns comportamentos, esses comportamentos demonstram que está acontecendo alguma coisa lá onde ninguém está vendo. Então, bastante atenção para isso. Por exemplo, crianças que tem pessoas que choram, tem crianças que choram desesperadamente quando aquele adulto chega naquele local, é porque ela já tem traumas com aquele adulto. Então ela já sofreu traumas e síndromes e transtornos está acontecendo na vida dela. Então tudo aquilo está para você desenhar, você tem um discernimento acerca do que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente. Eu vou explicar daqui a pouco muito por essas coisas. E muitas vezes eu tenho conversado com algumas pessoas, elas acham que abuso sexual é só quando tem verdadeiramente a penetração da relação sexual. Não, isso é engano. Não é assim. Abuso sexual não precisa ter a penetração. Por quê? Porque toda quebra de um toque no corpo humano, toda violação da sexualidade é um abuso sexual. Porque Deus não te deu a ordem para você mostrar o seu corpo, oferecer o seu corpo antes do casamento. Então tudo que acontece antes do casamento a respeito do seu corpo é uma violação da sexualidade. Se você se despiu, se você tocou, se te tocaram, né? Tudo isso é uma violação da sexualidade. E ali aquilo ali é abuso sexual. Então no mundo espiritual ele desenha aquele ataque e abre porta para outras coisas que eu vou falar nesse estudo hoje. Se prepara que tem muitas informações interessantes aqui para você identificar até a sua própria vida. Vou falar agora sobre portas. Algumas portas de entrada para o abuso sexual. Você vai entender, mas pastor, por que isso acontece? Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho visto que 99%, irmão, das famílias, as crianças são abusadas sexualmente. Então, umas por ignorância, outras por influências hereditárias, outras por perversões sexuais, outras por traumas. Então, há vários significados para isso. Isso não é, algumas portas que eu vou dar aqui, não significa que só tem elas. Há um mapeamento espiritual na sua vida. Eu vou te trazer algumas portas, preste atenção, algumas portas, elas não são só essas portas, existem outras. Dependendo do mapeamento espiritual que a gente faz com cada ser humano, nós vamos vendo as várias formas como Satanás provoca isso. Portas de entrada são chamadas de causas. Então eu vou te falar algumas causas para o abuso sexual. Então vamos lá. A primeira causa ou a primeira porta de entrada para um abuso sexual é a rejeição. A maioria das rejeições ela vem posteriormente como abuso sexual. Então pessoas abusadas sexualmente foram portas que abriram através da rejeição. Foram pessoas que foram rejeitadas. Aí você pode estar falando assim, mas meu pai nunca me rejeitou, minha mãe nunca me rejeitou, ninguém me rejeitou. Mas você, por o fato de algum momento se sentir rejeitado, já é uma porta. É isso que você tem que entender. Irmão, não é tão simples como você pensa. Se você tiver algum sentimento de rejeição na sua vida para com sua família, ali já foi uma porta
para um abuso sexual e outras coisas. Eu estou falando, hoje o tema é abuso sexual. Então, e tem outras coisas, mas hoje eu estou explicando sobre abuso sexual. Então, a rejeição não é só quando a pessoa faz com você, é quando há um sentimento. E quando você sente a rejeição, ali foi o quê? Uma tentação de Satanás na sua vida. Então, quando você é tentado a se sentir rejeitado, e você absorve, e você acredita naquela rejeição, ali abriu uma legalidade para Satanás entrar e fazer muitas outras coisas na sua vida. Então, é isso que tem que entender. O sentimento de uma rejeição abre portas para o abuso sexual também, para outras portas também, mas eu estou falando de abuso sexual. Então, a rejeição é uma das causas para o abuso sexual. Segundo, vou falar de seis portas, algumas portas que podem entrar para o abuso sexual. Primeiro, já falei primeiro a rejeição. Segundo, inversão dos papéis dos pais. Pais que não exercem o seu poder, a sua autoridade como chefe de família na casa, e quem exerce é a mãe, é uma porta de entrada para o abuso sexual. Mães que são autoritárias, elas que são ditadoras, elas que tomam a frente do marido, essas são portas de entrada para o abuso sexual. Eu já expliquei aqui, já tenho no meu canal aí, tem um estudo sobre influências malignas através de inversão de papéis. Depois você vai lá e assiste esse vídeo e você vai ver as informações que tem acerca dessa área. Eu não vou falar de inversão de papéis nessa aula, porque agora eu estou falando sobre abuso sexual que entra através de maldição hereditária. Então eu estou dizendo aqui uma das portas. Terceira porta de entrada ou causa para abuso sexual. Ausência, preste atenção, isso aqui é algo... Uma das mais coisas que acontece é isso aqui, é a ausência dos pais para as instruções na área da sexualidade. Por que que muitas vezes tem crianças de 5, 6, 7 anos, já estão avançados nessa área e elas continuam? Ela precisa de orientações, ela precisa de instruções sobre sexualidade. Por exemplo, eu como pai de família, eu sou muito claro acerca da sexualidade para com meus filhos. Por quê? Porque eles precisam compreender, eles precisam entender. Então, a ausência de instruções pode provocar um despertamento e até aceitação de uma tentação de Satanás para com elas, porque ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Por exemplo, eu tenho acompanhado pessoas, adolescentes, adultos, que nunca conversaram com seus pais acerca da puberdade, acerca da menstruação, acerca de namoros, acerca de relações sexuais, acerca de DST, doenças sexualmente transmissíveis. Então, esses pais que eles não conversam com seus filhos, principalmente no momento de que estão se despertando, elas vão ter a probabilidade de ser tentadas a receber aquilo que Satanás está enviando. Então tem que ter bastante cuidado. Essa é a terceira causa, por causa do abuso sexual. Quarta porta de entrada. Quando os pais, os avós, os bisavós viveram uma vida de perversão sexual. Então, aqui é uma maldição hereditária. Eu sei que você já entende isso aí. Para quem não entende, eu vou falar assim. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, no versículo 5. Deus visita a iniquidade dos seus pais até da terceira e quarta geração. Então, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, você é a quarta geração. Então, as perversões sexuais que os seus pais, seus avós, seus bisavós viveram, você vai receber nos seus genes espirituais. Então, quando você nasce, você já nasce com eles. Então, é a quarta causa, ou porque você pode sofrer um abuso sexual, um despertamento. Você recebe influência da perversão sexual através dos seus pais, dos seus antepassados. Quinta porta de entrada. Isso aqui muita gente acha que não talvez nem existia. Quinta porta, violência dos pais. Quando os pais não têm o costume de conversar com seus filhos e de orientá-los pelos seus erros, pelos seus pecados, e em vez disso só batem, só dão surra,
Filhos que vivem seus pais tendo violência uns com os outros, bate nos seus o pai bate na sua mãe, a mãe bate no pai, criança que observa essa violência sexual, quando aquele ambiente existe uma violência dos pais, em modo geral, ali entra uma porta para o abuso sexual. Por quê, pastor? Porque preste atenção, todo filho, ele vê o pai como um herói. Toda filha vê o pai como uma pessoa que há uma segurança, como há um despertamento, é o homem que pode ajudar ela. E de repente, este pai que eles estão vendo, ele é um pai violento, é um pai que bate na sua mãe, é um pai que bate nela. Então aquilo vai dar uma decepção para os seus filhos, para eles, para as crianças. E quando eles recebem essa decepção, começa a vir os traumas, os choques psicológicos. E quando elas recebem essa informação baseada no que ela assiste em sua casa, o Satanás ele começa a influenciar com pensamentos contrários. Então, quando eles tiverem qualquer tipo de oportunidade de uma pessoa que aparentemente pode ajudar, ela se entrega. E ali é onde vem o abuso sexual. Então, essa é a porta. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. As violências dos pais nas casas, nas suas famílias, abrem porta para o abuso sexual. E é uma das coisas que tem vindo também a prostituição. Por isso que tem meninas que são prostitutas, porque a casa dela, ela foi uma casa só de violência. E às vezes fala assim, eu vou viver baseado daquilo. Não, porque há uma influência. Ela pode ser e não pode ser. Mas se ela for, ela teve influência que conseguiu estar digerindo. Sexta e última causa que eu estou falando aqui nesse estudo, acerca de porta de entrada para o abuso sexual. Palavras amaldiçoadoras dos pais. Por exemplo, menino, seu imbecil, seu burro, tá vendo? Você não sabe fazer nada. Você, vê se aprende a fazer as coisas certas. Desse jeito nenhuma mulher vai querer casar com você. Se você não conseguir arrumar na cozinha, qual é o homem que vai querer casar com você? Qual é o homem que vai querer ficar com você desse jeito? Levanta da cama. Então são palavras que amaldiçoam os filhos e traz o abuso sexual. Toda palavra que vem contra o princípio bíblico dos pais para com os filhos, ela pode estar trazendo nessa área sexual um abuso. Provérbios capítulo 18, versículo 21, ele diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, você pode ter o fruto do bem como para o mal daquilo que você fala. Então, cuidado com aquilo que você fala com seus filhos. E você, filhos, o que você ouviu dos seus pais? Hoje tem solução para você. Hoje você vai entender a respeito do que sua vida, muitas vezes, ela não avança, ela não cresce. Então, e por que tem muitas coisas que vivem na sua vida aí, que você está vivendo hoje, sentindo hoje. Você vai ver algumas coisas de origem dessa área. Vamos lá. Bom, você já entendeu que as portas para o abuso sexual... eu te expliquei qual era o princípio bíblico acerca do corpo. Eu te expliquei o conceito do abuso sexual. Eu te expliquei agora as portas de entrada para o abuso sexual. Agora eu vou lhe dizer demônios que entraram através do abuso sexual. Então você vai anotar se quiser. Um dos demônios mais poderosos, né, que entram através do abuso sexual é chamado de Exu Caveira. O Exu Caveira, ele é um demônio de morte e destruição. Ele vai tentar destruir a sua vida. Ele vai tentar te matar. Mas antes de matar, ele quer destruir muitas áreas da sua vida. Então ele provoca depressão. O Exu Caveira provoca depressão, provoca suicídio, provoca homicídio. Ele coloca, por exemplo, o Exu Caveira, ele coloca pensamentos do ato do abuso quando você foi criança e quando teve o abuso. Para quê? Para lembrar do passado e você sofrer. Isso é uma atribuição, isso é uma ação do Exu Caveira. Então o Exu Caveira está atacando você por causa do seu abuso, do que abuso você sofreu, abuso sexual, e ele vai fazer com que você lembre desses momentos e vai te massacrar. Então, se você não tiver um entendimento, né, acerca do que a palavra diz, você vai viver com esse sofrimento até você morrer. Então, e é isso que Satanás tem intenção para com todos os filhos de Deus. Por exemplo, outra coisa, quando você está
de intimidade, casados, né? Vamos lá. Você é casado. Quando você está na sua intimidade com no seu casal, no relacionamento sexual, você está ali com o cônjuge, namorando, e de repente você pensa do abuso sexual que você sofreu lá, o Exu Caveira está atacando você. E para você entender, esse ataque, esse demônio que está influenciando na sua mente, foi devido ao abuso, aquele abuso que eu te expliquei. E aquele abuso que você teve foi devido àquelas portas que eu te expliquei. Então você vai fazer um mapeamento da sua própria história, da sua própria vida. Então irmãos, como eu estava falando, quando você termina de fazer um mapeamento espiritual da sua própria vida, você vai começar a identificar algumas coisas que você não via antes. Então eu continuo a falar sobre os demônios que entram através do abuso sexual. Estou falando do Exu Caveira até agora, né? Então vamos lá. Outra coisa, o Exu Caveira, ele usa os medicamentos. Ele usa os medicamentos para que você venha ingerir mais medicamentos, mais forte para atacar a sua saúde. Para quê? Para que você venha a ser destruído no final. Então, quando você perceber que você não está melhorando o seu caso e a cada dia você está com sua saúde comprometida, tendo medicamentos mais e mais e mais fortes, é necessário você fazer um mapeamento espiritual acerca do que é que aconteceu com a sua vida lá atrás. Então está tendo uma influência de demônios. Essa influência de demônios ela provoca muitas doenças, muitas enfermidades. Então isso também tem que ser analisado. Outro demônio que eu vou falar acerca de como age através do abuso sexual. Falei de portas abertas, né? As causas que entraram através do abuso e os demônios. Estou falando agora dos demônios que entram através do abuso. Então, você foi abusado sexualmente, ou por toque, ou por moléstia, ou por manipulação, ou por brincadeira, alguma forma. Se você teve algum caso, desde pequeno até hoje, antes do casamento, que envolveu o seu corpo, os seus órgãos genitais, isso foi abuso sexual. E através daquele abuso sexual, ele entrou demônios. E esses demônios foram o Exu Caveira. E agora eu vou falar sobre as pombagiras. Né? As pombagiras tem a Maria Padilha, Maria Quitéria, tem Maria Molambo, tem Maria Bonita. Então tem várias denominações, ramificações de pombagiras. Mas as pombagiras, elas entram também através do abuso sexual. Uma das coisas que eu estava pesquisando e descobri, por exemplo, por que pessoas que viviam na idolatria, né, de Iemanjá, ela trazia mais consequências em sua vida. Por exemplo, quem oferece ou quem já ofereceu oferendas a Iemanjá, na Rainha das Águas, chama Rainha do Mar, Rainha das Águas. Então, ali é a pombagira. Iemanjá também é chamada de pombagira. Então, quando você alimenta essas oferendas, você alimenta a parte da pombagira na sua vida. E aquilo leva influência para você fazer totalmente coisas contrárias à vontade de Deus. Então, é um demônio de natureza feminino. Olha o que ela provoca, olha o que a pombagira provoca no ser humano. Primeiro, ela provoca a frigidez. Eu estou falando de demônios que entraram através do abuso sexual. Então você vai identificar quais foram as portas que o abuso sexual veio. E os demônios agora que entraram na sua vida através do abuso sexual. Frigidez, você que às vezes não tem desejo sexual para com seu marido. Ou às vezes tem e é fria. Quantas vezes eu escuto mulher dizer que tem frieza, tem homens também que são frios na área sexual. Então, a frigidez é provocada por pombagira. Por quê, pastor? Bom, lembra que eu falei para você qual era o demônio que primeiro entra? É Exu Caveira. Que demônio é esse? Da morte e da destruição. Então, ele chama a pombagira para atacar na vida da mulher, para que ela seja fria, para que o marido tenha desejo sexual e ele tenha que buscar fora, fazendo o quê? Adultério. Provocando adultério, destrói o casamento.
Preste atenção, tudo tem um sentido, tudo tem uma organização no mundo espiritual. Isso você não vê em lugar nenhum, seus olhos não conseguem contemplar isso. Mas isso está acontecendo fora dos seus olhos nus. Então você começa a observar que de uma prática, de uma coisa, olha quanta coisa está vindo. Olha quantas coisas estão existindo na sua vida. Olha como você consegue entender o seu diagnóstico agora, atual. Olha como você vai começar a entender o que é que verdadeiramente está acontecendo, qual é a influência que está acontecendo na sua vida e de onde foi. Você não pode ficar orando de qualquer jeito. Você tem que identificar aquilo que está acontecendo na sua vida para você quebrar a maldição, você pedir perdão a Deus. Você tem que entender o pecado que foi cometido. E quando você entende o pecado que foi cometido, você vai quebrar essa maldição. Depois de quebrar a maldição, a porta de entrada, você agora vai expulsar os demônios, o demônio que eu estou falando. E depois você vai tratar da sua natureza que foi influenciada pelos demônios. Então são várias circunstâncias, eu estou explicando isso para você passo a passo. Então os demônios da pombagira, ela provoca a frigidez. Então isso é muito comum na área dos casamentos. Outro sofrimento que as pessoas elas sofrem através de pombagira: perversão sexual. Então, a perversão sexual, ela o que é isso, pastor? A perversão sexual é todo ato sexual ilícito, é todo ato sexual contra a vontade de Deus. Por exemplo, sexo oral, sexo sodomita, que é o sexo anal, fantasias eróticas, deu para entender isso? Pornografias, sadomasoquismo, tudo isso é uma perversão sexual. Então, quem é que faz isso? Pombagira. Então, se você já gostou ou gosta de fantasias, você está sendo influenciado pela pombagira. É uma perversão sexual. Se você tem desejo por sexo anal, você está sendo influenciado por pombagira, porque é uma prática sodomita, é uma prática abominável ao Senhor. Se você gosta de sexo oral, você está sendo influenciado pelo o demônio da pombagira. Então tudo isso você vai começar a entender o seu histórico. Por que você está sendo influenciado por pombagira? Então, foi o abuso sexual. Então foi a causa do abuso sexual. Então você vai fazendo um mapeamento. Você vai vindo, você vai fazendo assim, ó, da origem, você vai vindo. E quando você observar a sua história, você vai identificar muitas coisas. Então faça você mesmo um mapeamento da sua vida com essas informações que eu estou dando aqui hoje. Então eu vou continuar. Outra coisa, doença da coluna que não se cura. Você toma remédio, vai para médico, vai para médico. Tem gente que já fez cirurgia na coluna e continua com dor da coluna. Pombagira ataca na coluna. Pombagira ataca na parte óssea da parte da coluna, que é a estrutura. Por que coluna, pastor? Porque a coluna é a parte estrutural do corpo. Uma coluna defeituosa lhe tira a beleza, lhe tira a verdadeira criação de Deus do ser humano. Uma coluna comprometida. Você lembra que havia uma senhora que estava encurvada e ela foi curada? Lembra disso? Então você percebe que na palavra de Deus te dá um princípio bíblico que a mulher, quando estava encurvada, estava com problema de coluna, ela foi curada. Então por que aquela coluna encurvada ela foi curada? Porque ela era uma obra espiritual. Havia o demônio da pombagira atacado naquela mulher. Ninguém sabia qual era a causa, tinha que fazer um mapeamento. Mas ela estava sendo influenciada e ela foi tocada pelo Senhor. Então outra coisa, pessoas que têm pedra nos rins. A pombagira também coloca pedra nos rins. Tem gente que sai de uma e entra em outra. Pedra nos rins, tira, faz cirurgia, vem outra. Então é o que? Influência da pombagira. É uma influência de demônios que foi provocada através de abuso sexual. Então tudo isso tem que fazer isso. Outra coisa, pessoa que tem medo constante. Ela pode estar no lugar mais favorável, mas o medo persiste. Ela pode estar no lugar mais agradável, mas ainda assim procura alguma coisa para poder dizer que há perigo. Não tem lugar seguro para essa pessoa. É um medo constante. Quem é? Pombagira faz isso. A pombagira, ela só está obedecendo ao Exu Caveira, porque o Exu Caveira quer destruir a sua vida. Lembra que eu falei do primeiro demônio? Exu Caveira é o demônio da morte e da destruição.
E a pombagira começa a atrair tudo isso. Por que eu estou falando da pombagira aqui? Porque a pombagira ela ataca no abuso sexual, sexualidade. A pombagira ataca muito nisso. E também dos vícios. A pombagira também ataca nos vícios. Então vamos lá. Outra coisa, a secura do ovário. Tem gente que entra na menopausa antes do tempo. Há uma menopausa precoce. Tem gente que o ovário está seco, não consegue ter fertilidade. Foi isso e influência de pombagira para destruir a sua família. O objetivo é destruição, o objetivo é sofrimento. Os demônios que entram através do abuso sexual, ele provoca o sofrimento daquelas pessoas. Por quê? Ele atacando e fazendo as pessoas sofrerem, está atacando quem? O próprio Senhor. Então está atacando a criação de Deus, a quem Deus tudo ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma forma grande, que ele enviou seu filho para uma redenção. Então Satanás sabe do amor imenso que tem pela humanidade. Então Satanás quer fazer de tudo para que aquela humanidade venha sofrer para atacar o próprio Deus. Outra coisa, cegueira. Você vai tratando de óculos, vai tratando suas vistas, mas quando você está percebendo que suas vistas estão cada dia pior, a sua vista está cada dia ficando para ficar quase cego, há uma influência. Se não for diagnosticado, né, por qualquer doença na área da oftalmologia, ela pode estar tendo influência de demônio, da pombagira, para te deixar cego. Então, outra coisa, esquecimento, fraqueza mental. Tem gente que esquece as coisas rápido. Mal de Alzheimer é pombagira. A mal de Alzheimer é atacada pela influência de pombagira. Ela quer fazer esquecimento, é fraqueza mental, não consegue assimilar as coisas, a mente é fraca. Influência de demônios que entraram pelo abuso sexual. Inflamação no ouvido. Ataca a labirintite. Então, quando ataca a labirinte, né, que é essa parte aqui, ó, essa parte que vem daqui, é um ataque de inflamação que vem daqui da garganta, sobe e ataca o ouvido. Inflamação das áreas respiratórias é também provocada pela pombagira. E ela ataca através da causa do abuso sexual. Dá para entender? Vai anotando, que aí você pode assimilar para alguma coisa da sua vida. Outra coisa, osteoporose, fraqueza dos ossos, falta de cálcio dos ossos, seus ossos começam a estar comprometidos, a osteoporose, então está tendo influência da pombagira. É necessário você fazer um mapeamento para estar estudando a sua causa. E a última característica que eu botei da pombagira aqui é doença bucal. A pombagira também ela ataca na gengivite, provoca mau hálito. Todo tratamento que você faz não resolve. Seu mau hálito não sai da boca. Por quê? Porque está destruindo. Ele provoca queda de dentes bons. Eles começam a enfraquecer a gengiva para soltar os dentes. Então tudo isso tem influência também da pombagira. E o último, né, que eu deixei por último aqui para explicar, que eu vejo que é uma das causas que mais está acontecendo também com as pessoas, a pombagira também ataca a alergia. A alergia que você por mais tratamento, porque presta atenção, irmãos, se você está fazendo um tratamento, qualquer tipo de coisa que eu falei aqui, qualquer consequência dessa, se você fez um tratamento e foi curado, se você fez um diagnóstico, né, com a medicina e ele resolveu o seu caso, não foi influência de demônios, correto? Mas se você fez o tratamento, você estava fazendo várias vezes e não houve cura e não teve melhoras, há uma influência do mundo espiritual, há uma influência maligna, então há uma influência de demônios. Então você precisa fazer isso, porque se você trata e não melhora, há uma influência demoníaca. Então é isso que eu estou falando. Então a alergia, em qualquer modo, em qualquer área, a alergia de qualquer teor, a alergia em qualquer parte do seu corpo, ela é provocada também por pombagira. Quando você não consegue ser curado pela medicina, você vai ter um diagnóstico espiritual. Primeira coisa, você teve algum problema do seu corpo? Trata com a medicina. Não resolveu? É espiritual. Então você precisa conhecer isso. Você não precisa pegar todos os médicos do mundo, os melhores do mundo, para tentar resolver seu caso. Se você começar a tratar, vai com um, vai com outro, e não tem resposta, não tem resolução,
o que é que vai acontecer? É um tratamento agora espiritual. Então, e vou falar agora de outro demônio, né? Que vou falar só de três, tem vários demônios, mas esses três é o que mais ataca através do abuso sexual. Falei do Exu Caveira, falei agora do Pomba Gira e vou falar do terceiro e último. Vou falar só desses três, que é o que mais ataca. Ele é chamado de tranca-rua. O demônio tranca-rua. Esse demônio tranca-rua é aquele que opera trancando os seus caminhos. Ele fecha os caminhos das pessoas. Ele impede de você prosperar em alguma área. Ele impede de você prosperar na saúde. Ele impede de você prosperar no físico. Ele impede de você prosperar espiritual. Ele impede de você prosperar nos seus negócios. Ele impede de você prosperar no seu casamento. Então, ele impede em todas as áreas de você avançar. Esse Mário Tranca-Rua, ele é muito colega, ele é muito companheiro, digamos assim, são amigos, digamos assim, pelos pretos velhos. Então, os demônios preto velho é muito amigo de Tranca-Rua. Então, ele é tanto que ele é chamado, sabe de quê? Guardião dos caminhos. Ele é chamado, o Tranca-Rua, ele é chamado de guardião dos caminhos. Ele é chamado através do meio dele, é chamado de guardião dos caminhos. Ele também é colega de caboclo, então muito cuidado, viu? Você que gosta de falar assim, e aí caboclo, como é que estão as coisas? Não, caboclo é demônio, né? Porque aí você fala assim, mas peraí pastor, mas não tem a raça cabocla? Hoje já não tem mais, você sabe disso, tem a parda, tem a amarela, tem o branco, né? Tem o negro, então muito cuidado com isso. Então, porque a parte que você fala da espiritual, caboclo, falando espiritualmente, é um demônio, espiritualmente. Na área espiritual, caboclo é um demônio, certo? Então vamos lá. Agora, o que é que provoca o tranca-rua? Tudo isso, eu estou falando dos demônios que entram pelo abuso sexual. Qual é o que é que provoca o tranca-rua? Primeiro, eu botei 4 coisas aqui. Mas primeiro, dívidas inexplicadas. Você luta, luta, luta e você cai em dívidas. Você se esforça, se esforça, se esforça. Eu não estou falando de um mau comportamento. Eu não estou falando de um mau caráter. Eu não estou falando de um vício que gosta de comprar e comprar. Não estou falando disso. Eu estou falando das pessoas que trabalham corretas, pessoas que são sérias, são sóbrias, pessoas que têm um caráter forjado pelo caráter de Cristo e lutam para que possam estar cada dia na linha do Senhor. Mas vira e mexe, ele cai em dívidas, influências de tranca-rua. Então, dívidas inexplicadas, primeira coisa que ele provoca. Segundo, ele provoca pessimismo. O tranca-rua ele provoca, é uma pessoa pessimista. Ele não consegue ver as coisas como algo bom. Tudo que ele quer, ele identifica uma área ruim. Então, ele é pessimista em tudo que cerca. Ele não consegue ver a coisa boa. Ele é influenciado por tranca-rua. Terceiro, ele é uma pessoa desmotivada. Não tem motivação para essa pessoa. Ele pode estar recebendo um bocado de bênçãos, mas ele ainda consegue ser desmotivado. Ele precisa das pessoas para motivarem ele. Ele não consegue se motivar. Ele está sofrendo uma influência de tranca-rua. E quarto, que é uma das coisas que eu mais tenho visto, tranca-rua ele impede de que você finalize os seus projetos. Quem não já fica passando, começa e não termina. Planeja, vai e no final não conclui. Influência de tranca-rua. De quê? Do abuso sexual. De onde veio? Lá de trás. Então, você precisa fazer esse mapeamento. Agora eu vou falar sobre consequências do abuso sexual. Eu falei para você princípios bíblicos acerca do corpo, falei para você acerca do que é o abuso sexual, o conceito, falei para você quais são as portas, as causas que entra o abuso sexual. Acabei de falar agora sobre os demônios que entraram através dessas portas e agora vou dizer as consequências que as pessoas vivem através desses demônios. Vamos lá. Você sabe que o abuso sexual é uma experiência que traumatiza profundamente tanto aquele que é abusado e quem abusa. Então, são sentimentos que a pessoa recebe e provoca traumas. E aquela que é abusada, não estou falando do abusador, a pessoa que é abusada, que foi lesada, que foi tocada, que foi manipulada, né? Elas começam a ter a sua natureza agora, ela é insegura. É uma pessoa que, se ela estiver sozinha no mundo, ela fica perdida.
ela não consegue lidar, ela é insegura, ela precisa de alguém para sentir a segurança. Se tirar aquela pessoa que ela tem segurança de perto dela, ela não sabe como viver. Então é uma pessoa insegura, é uma pessoa retraída, ela aparentemente demonstra que é uma pessoa bastante extrovertida, bastante para frente, mas ela é uma pessoa retraída. Por quê? Porque ela não expõe todo o sentimento dela, ela guarda sentimentos, ela guarda algumas emoções. As pessoas que cercam ela, parece que elas estão sendo libertas, elas estão bem, mas é história, não é mentira. Porque ela chega até o limite de certas coisas, ela guarda, ela retrai, ela está escondida. Então ali foi através de quê? Abuso sexual. Essa pessoa sofreu abuso sexual. E quando a pessoa é abusada, ela se sente retraída, ela não consegue expor suas emoções, ela não consegue expor os seus sentimentos. Então você começa a observar, posso estar até falando com você que está me ouvindo aí. Então vamos lá. Agora, esses sofrimentos que vêm através das consequências do abuso sexual, esse sofrimento, eles podem provocar desajustes emocionais e desajustes sexuais. Então, os sofrimentos através das consequências do abuso sexual, ele vai te provocar um desajuste emocional e sexual. Vamos para os emocionais agora? Vamos falar sobre desajustes emocionais. Então, eu sei que aqui você vai entender muita coisa. Agora chegou a sua hora de você saber o que é que está acontecendo com você. Vamos lá. Um dos desajustes emocionais é tipo assim. No princípio, é natural que a criança ela interprete o abuso sexual como algo ruim, devido à dor, devido ao desconforto, mas ela pode até se adaptar com a situação e achando que aquilo é normal. Isso existe, isso existe. Por exemplo, um avô abusa da criança, né, molestando, não tem penetração, né, não tem nada demais, mas o que acontece? Ele começa a molestar. O avô pega sua neta de 2 anos e começa a acariciar o órgão genital dessa criança, feminina, e faz carinho, faz carinho, faz carinho, faz carinho, e a criança começa a sorrir, começa a gostar, e ela começa a adaptar. Quando ela chega num clima social e de repente ela vê o avô naquele ambiente, o que é que ela vai fazer? Ela vai correr para o avô, ela vai correr para o avô, e vai tentar fazer com que o avô repita aquela brincadeira, porque ela já entendeu na mente dela que aquilo é uma brincadeira gostosa, aquilo é prazeroso. Por que é prazeroso? Porque ela confia no avô, é uma pessoa que é uma parente, que tem autoridade, que tem uma pessoa. Como é que ela vai imaginar que aquela pessoa está fazendo algo ruim? Então vai interpretar que é um amigo, é da família, está ali com a pessoa. Então ela vai fazer o quê? Ela vai abrir a fralda e para que o avô brinque novamente. Porque aquilo vai ser engraçado, ela vai levar como brincadeira. Então ela vai criar algo normal, vai começar a praticar algo que não é pecado, porque um avô começou a fazer aquilo. E aquilo vai trazer um desajustes emocionais. Peraí que eu vou explicar. Porque quando ela entende que aquilo é brincadeira, é algo que não incomoda, ela vai permanecer. Quando ela começa a ter a relação sexual que provoca dor, por ser pequena, e o avô maior, adulto, e o desconforto, ela vai começar a chorar. Então, quando ela começa a chorar, aí agora o cenário muda. Quando ela vê o avô, ela vai ter crise de choro. São chamados de traumas. E quando ela tiver aquela crise de choro, ela vai ficar em um desequilíbrio emocional. Então, qual é a consequência disso, pastor, então? Bom, ela pode passar a enxergar 2 pontos. A relação sexual, se ela for aquela pessoa que não teve a penetração, ela vai achar a relação sexual como uma brincadeira, algo banal, algo que não é tão importante, mas vamos brincar. E aquele que machuca, provocador, ela vai enxergar a relação sexual como algo terrível. Então, olha os 2 polos. Olha o que está provocando desajuste emocional. Um vai querer brincar. Possivelmente, esta menina vai ter relação sexual cedo, e vai levar como uma brincadeira. Todos que cercarem ela vai querer ter um relacionamento sexual. Todas as crianças, primos, amigos que estiverem do lado dela vai querer pegar nos órgãos genitais deles. Por quê? Porque ela encarou aquilo como algo de brincadeira,
É gostoso, é brincadeira maravilhosa, a gente sorri. Lá no de cá, ela vai criar como um trauma. Então, o que é que ela vai fazer? Ela não vai querer ter muito aquilo. Ela vai ter medo daquilo. Ela vai ter pavor daquilo. Ela não vai amar a relação sexual. Então, há uns desajustes emocionais. É bom que você entenda isso. E essa pessoa que não gostou desse abuso sexual, presta atenção. Você vai identificar qual foi o seu abuso sexual. Se você está no lado de cá ou está no lado de cá. Esse aqui não gostou. Esse aqui gostou. O que gostou, o que não gostou, olha como é que vai ser o comportamento emocional dela. Ela vai ser uma pessoa irritante. Ela vai ser uma pessoa que gosta de gritar. Ela vai ser uma pessoa inflexível. Ela não vai gostar de ouvir o que as pessoas falam para ela. Ela vai ter dificuldade de receber a verdade. Ela vai ter dificuldade de aceitar as pessoas que ela não gosta. Por causa de quê? Por causa do abuso sexual. Por quê? O que é que está fazendo aquilo ali? Ela está criando uma aversão ao nível social. O que é que lembra lá dos demônios? O demônio Exu Caveira quer destruir os relacionamentos dela. Por quê, pastor? Porque ela sendo destruída nos relacionamentos, ela vai se sentir o quê? Rejeitada. Com a rejeição, os próprios demônios vai providenciar um homem que aparentemente é bom, é a solução da vida dela, é a segurança para a vida dela, e ela se entrega como opção de que aquela pessoa é a que ela precisava para o mundo dela. E a partir daí, aquele cara destrói a vida dela, até o ponto de matá-la. Essa é um mapeamento espiritual que eu estou explicando. E isso é o que acontece profundamente nas famílias. Então, outra coisa, outro comportamento de desajuste emocional da pessoa que sofreu abuso sexual e não gostou, e ficou com raiva e não gosta daquilo. Não gosta nem de comentar. Tem gente que foi abusada sexual, isso pode ser você. Tem gente que foi abusada sexual e nunca contou para ninguém. Está aí sofrendo. Não vai ter vida abundante, irmão. É necessário jogar para fora. É necessário você desabafar. É necessário você livrar a sua alma. Enquanto isso, você está sofrendo influências de pombagira, de Exu Caveira, de tranca-rua. Sua vida está de cabeça para baixo. E você acha que está andando. Pior é isso. Então, pessoas que foram abusadas sexualmente, ela tem desajustes emocionais também da seguinte forma. Essa pessoa ela tem raiva com facilidade. Ela cria uma raiva com as pessoas com qualquer coisa. Se for alguma coisa que não agrada a ela, se for alguma coisa que ela não concorde, vai em cima. Tem raiva. Não aceita. Então, outra coisa, tem ódio e dificuldade de resolver problemas. Ela não gosta de resolver problemas. Por quê? Porque ela bagunça mais ainda os problemas. Entende errado, interpreta errado e bagunça mais os problemas. Mas você vai entender os comportamentos dessas pessoas porque elas estão sofrendo influência. Elas foram abusadas. Então você entendeu agora aí por que ela vive daquela forma. Quando faz aquele mapeamento, são por causa dos abusos. Mas vou dar seguimento agora para você entender acerca de desajustes emocionais. E eu continuo dizendo o seguinte, ela chora com facilidade devido à raiva. São pessoas que têm choro rápido. A raiva é tão intensa na vida dela que a emoção, o desajuste emocional provoca choro desenfreado. Então esse choro é devido a um desajuste emocional que foi devido ao abuso sexual. Entendeu? Então você começa a entender agora. Vai começar a gravar isso aí. Por exemplo, outro sintoma, outra característica de um desajuste emocional. Ela tem facilidade, ela consegue identificar não, ela acha que a sua identificação é de que ela só é injustiçada. Essa pessoa é injustiçada. Ela acha que as pessoas estão fazendo uma injustiça contra elas. Então são pessoas que têm desajustes emocionais. Todas as circunstâncias que ela está envolvida, que provoca raiva, que não é do jeito que ela quer, não é do jeito que ela imagina, ela começa a criar uma identificação que é uma injustiça. E quando você analisa de fora, a pessoa está lá, você analisa de fora, você vai ver que não há injustiça, mas ela criou um pensamento, um sentimento de que está sendo injustiçada. É uma influência da pombagira. Você nem imagina, né? Mas é uma influência da pombagira. Outra coisa, ela gosta de provocar contenda. Pombagira, ela faz isso.
Então, pessoas que são abusadas sexualmente, ela provoca contenda. Como é isso, pastor? Ela não vê como contenda. Tipo, como é que é isso? Ela não gostou daquela situação, ela não concordou com aquela história, ela ficou com raiva da pessoa. O que é que ela fez? Foi falar para outras pessoas sobre aquela situação. E quando ela fala para outras pessoas acerca daquela situação, ela já espera que aquelas pessoas quem ela falou concorde com ela, para que aquela pessoa também aceite que é aquela pessoa lá que está errada. É aquela pessoa lá. Então, quando você faz isso, você está provocando o quê? Contenda. O que é contenda? É desunião entre os irmãos, desunião entre as pessoas. Então, a pombagira também provoca a contenda. Outra coisa, pessoa que tem facilidade em entrar em discussão. Ela tem facilidade de entrar em discussão sem avaliar o contexto das coisas. Ou seja, ela nem sabe o direito, o que está acontecendo no profundo, ela já entra na discussão, ela já emite o que ela pensa, ela já emite a sua raiva, e ela não tem ainda o contexto, ela não fez um discernimento, ela não avaliou as coisas, mas ela já foi entrando. Isso é o que? Desajustes emocionais provocado pela pombagira, que veio através do abuso sexual. E agora eu vou falar sobre desajustes sexuais. Eu falei sobre desajustes emocionais. Gravou? Pois é. Você tem algum deles aí que foi através de abuso sexual? Então daqui a pouco eu vou te explicar como deve ser feito isso. Então você vai escrever e vai identificar depois. Você mesmo vai fazer seu mapeamento espiritual. Agora vamos falar sobre desajustes sexuais. O que é um desajuste sexual? Ele é um desvio de comportamento na área sexual, ou seja, é um transtorno causado por traumas sexuais que veio através dos abusos. Então, isso são desajustes sexuais. Você vai entender o porquê que muitas coisas você tinha um desejo ou tem um desejo, porque são desajustes de comportamento sexual provocado de um trauma através do abuso sexual. Primeira coisa, como eu falei, é a perversão sexual. Lembra? Pombagira. A pombagira faz a perversão sexual. Então, esse desajuste sexual, ele provoca uma perversão sexual. Já falei, vou falar de novo. Sodomismo, que é o sexo anal. Você tem a fantasia sexual, pornografia, pedofilia, que gosta de criança, que gosta de estar molestando crianças. E eu tenho muito mais coisas. Tem pessoas que fazem sexo com animais, que é chamado de bestialidade. Então tudo isso também é uma perversão sexual provocada pela pombagira, provocada pelo abuso sexual. Então, perversão sexual, se você tem uma dessas aqui, uma das causas pode ser o abuso sexual. Se você não sofreu abuso sexual, pode ser uma outra causa. Mas se você teve abuso sexual e está vivendo isso aqui, pode ser isso aqui, entendeu? Pastor, eu fiz esse trabalho, fiz essa quebra de maldição, fiz essa limpeza na minha vida, mas continuou. Então tem uma outra porta que provocou as mesmas características. Então continua, é isso que eu estou trabalhando. Se for essa, já não existe mais, porque você já fechou essa porta, entendeu? É isso que é o entendimento. Outra coisa, uma pessoa que é abusada sexualmente, tanto ela pode ser um abusador como um abusado. Então vamos lá. Se você sofreu abuso quando era criança, não significa que você vai ser sempre abusado. Você pode se tornar um abusador. Você pode se tornar uma abusadora. Por exemplo, você foi abusado por sua mãe, ou por seu pai, ou por seu irmão. Você cresceu, você casou, você teve filhos. Aí agora você vai ser abusador de seus filhos. Se você fez alguma coisa com seu filho, agora você está sendo abusador e seu filho é abusado. Deu para entender? Então você pode ser abusado e abusador. Pode ser só abusado e só abusador. Então você tem que analisar a sua história. Outra consequência dos desajustes sexuais. Ele é bissexual. Ele tem o mesmo desejo de estar com homem e tem o mesmo desejo de estar com mulher. Ele consegue ter um relacionamento com mulher, como também consegue ter um relacionamento com homem. Então é o que? Um bissexual. É um desajuste sexual provocado pela pombagira. Ele é outra característica. Ele ou ela é uma tarada ou um tarado sexual. Essa pessoa não consegue se realizar sexualmente. Se tiver de manhã 3 vezes, de tarde 3 vezes, de noite 3 vezes, se você vê que é fora do normal, todos os dias assim, isso é uma influência da pombagira.
Porque é normal você ter um desejo para o seu parceiro, mas você manter aquela constância de 4, 5, 6 vezes no dia, todos os dias, isso está tendo uma influência da pombagira, porque isso não é normal. Então essa influência pombagira que vê, então, pode ser também do abuso sexual. Falei também da frigidez, já expliquei sobre a frigidez. Frigidez também é consequência da pombagira. E tem algo aqui interessante agora. Por exemplo, o homossexual. Ele é um dos ajustes sexuais que ele é um homossexual. Tanto também como homossexual como uma lésbica. Pode ser um passivo ou um ativo. O que é isso? Um passivo, o homossexual, ele pode ser a mulher no relacionamento, e um ativo, ele pode ser o homem no relacionamento. Então, ele também pode ser uma pessoa assumida ou uma pessoa enrustida. Mas tudo isso é uma disfunção sexual. Toda pessoa, irmãos, então, toda pessoa abusada sexualmente, entende isso? Já estou terminando nossa aula, nosso estudo. Toda pessoa abusada sexualmente, ela é possuída por demônios da mesma natureza daqueles que te abusaram. Preste atenção. Os demônios que foram abusados daquela pessoa e aquela pessoa te abusar são os mesmos demônios que foram abusados. Então, como é que você vai entender isso? Pastor, como é que é isso? Eu não entendi direito. Vamos lá. O abusador que te abusou na sua vida são os mesmos demônios que estão tendo influência na sua vida hoje. Então, preste atenção. Há características semelhantes do abusador e do abusado em algumas áreas. Pode prestar atenção. A forma de agir, às vezes saúde, às vezes comportamento, às vezes reações, às vezes as influências. Então, por quê? Porque o mesmo demônios que foram influenciados aquele abusador e aquele abusador te abusou, os mesmos demônios que estavam naquela pessoa passou para você. Então, muitas vezes, aquela pessoa pode estar sofrendo por uma causa que é a mesma sua. Por quê? São os mesmos demônios. Elas vão possuindo as pessoas, que se chama hereditariedade. Então, esses demônios, eles entram através da brecha, da porta, do abuso. E o que acontece? Elas assumem o controle na vida sexual daquela pessoa. Assumem. E aí, o que faz? Ela começa a passar a ser manipulada ou manipulado por esses demônios e vai te trazendo até a forma de que está certo. Quem está errado é o outro. É o demônio que faz isso. Se as pessoas não forem libertas dessas maldições, dessas influências, os demônios vão te escravizar. Os demônios escravizam. Os demônios escravizam e vai migrar para os seus descendentes. Eles não param. Querendo você entender isso ou não. Não aceitando ou não. Você pode observar a sua história. Pode observar a história de seus pais. Observar a história de seus avós. Pode observar a história dos seus filhos. Você que está me ouvindo aí que já é mais velho. Você pode observar a história dos seus filhos. Você pode observar a história dos seus netos. Então, quando você vê essas pessoas que estão sendo influenciadas, elas levam o mesmo comportamento. Eles levam o mesmo comportamento. Por exemplo, se os seus pais, preste atenção, eles tiveram abusos sexuais entre os irmãos ou primos, seus pais, você teve. Se você não quebrou a maldição, você teve. Certeza. Depois que você teve e não quebrou a maldição, os seus filhos vão ter, ou já tiveram. Observe. Então são demônios que ele transfere por hereditariedade. Por isso que eu disse maldição em família. Lembra o tema? Maldição em família através do abuso sexual. Pastor, entendi tudo. E agora? O que é que a gente faz? Vamos lá. Através do seu mapeamento que você fez, o que você identificou, você vai pedir perdão a Deus por todas as transgressões que você cometeu e foi cometido com você. Você vai pedir perdão pelos seus atos e pelos atos das pessoas que te abusaram. Depois você pedir perdão a Deus e agradecer a Deus pelo perdão dos seus pecados e os pecados dos seus abusadores. Você vai quebrar esta maldição. Você vai quebrar a maldição no nome de Jesus. Lembre-se, no nome de Jesus. Você quebra essa maldição no nome de Jesus. E expulsa os demônios, todos os demônios. O Exu Caveira, o Pombagira, a Tranca-Rua e todos os demônios que vieram com eles. Você vai expulsar e desligar do mundo espiritual toda a influência
que eles tiveram e que eles estão tendo agora e que seja desligado no mundo espiritual. E que a partir de agora, a sua vida, a sua história, a vida dos seus filhos venha estar ligado ao poder do Espírito Santo. Isso é a solução para a sua vida. Que Jesus te abençoe. Amém.